apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua casa, por favor, antes da gente tocar em frente, irmã. Estou à frente da casa, né, tendo espírita Ogum Shinata. Todos sabem que a casa foi fundada por Jorge de Ogum, meu falecido marido, né? E após a minha feitura, né, confirmação dos 7 anos, eu assumi a frente do terreiro com meus filhos lindos, maravilhosos, que inclusive pediram para eu mandar um beijo para todos vocês, eu amo todos vocês. O João, né, que é o meu filho de santo, que é confirmado, que está em meu braço direito, junto com mais alguns, para levar a casa, levar a espiritualidade, a palavra, né, de nosso Pai, para todos aqueles que precisam. Maravilha, minha irmã. E você, Vaguinho, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente aí, antes da gente começar essa conversa. Então, boa noite, Pai Fernando. Boa noite a todos os irmãos aí que nos acompanham na nossa live, né? Eu sou o Vaguinho Macumba, hoje sacerdote do Centro Espírita Xangô das Almas, casa que eu herdei, nós herdamos, né? Na verdade, a direção da casa está sob a minha responsabilidade, com a minha mãe, carnal, e com o meu irmão Vitor de Xangô. Né? Casa esta que a gente herdou do nosso saudoso pai, Newton Macumba, que fez a sua passagem no ano de 2017. Desde então, a gente assumiu a liderança, né, dos trabalhos religiosos e sociais da casa. Na apresentação, eu gostaria de falar também sobre um pouquinho da minha trajetória de militância afro-religiosa em algumas instituições ao qual eu faço parte, né, onde eu sou secretário nacional de cultura do Conselho Nacional de Umbanda, atuo também como diretor social na União Espiritualista de Umbanda e Afro-Brasileiro do Estado do Rio de Janeiro, e também na cadeira de Religiões de Matriz Africanas no Conselho Municipal de Igualdade Racial de São Gonçalo. E agora sou também pré-candidato a vereador no município de São Gonçalo. Então é isso, Pai Fernando. Essa é a minha humilde e singela apresentação para os nossos irmãos seguidores aí da página 10. A gente está diante aí de 2 das representatividades de Umbanda da cidade de São Gonçalo, né, do nosso humilde berço da Umbanda, de onde nasceu a Umbanda, né, que fique registrado nessa live o erro histórico que todas as religiões aí, ou melhor, que todos os livros de história marcam como a Umbanda nascida em Niterói. Gente, Neves não é Niterói, Neves é São Gonçalo. São Gonçalo é o berço da Umbanda. Enfim, a história toda maravilhosa que se apresentou. Meu boa noite, Manhana, meu boa noite, Paz Wagner, é uma alegria estar com vocês. E marcamos essa live para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre o atual momento, né? Esse momento pandêmico ruim, esse momento que a gente vem vendo as coisas acontecerem de uma maneira não muito legal para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. E antes de seguir em frente, eu queria fazer uma leitura que eu armei aqui para jogar para cima de vocês. Vamos ver como é que vocês vão se desvencilhar disso, tá? Brasil, junho de 2019, dia 6 de junho. Casos confirmados de coronavírus em todo o Brasil, 659.114 casos. Dados até o último fechamento do Ministério da Saúde, 35.456 mortes. O estado do Rio de Janeiro é o segundo em número de mortes e casos confirmados de Covid, atrás apenas de São Paulo. Segundo o boletim da última sexta-feira, ontem, Secretaria de Saúde, são 1.473 óbitos, com outras 1.185 mortes em investigação. O estado do Rio de Janeiro divulga 90% dos leitos ocupados até hoje. O site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, em seu plantão coronavírus, declara 2.000 casos confirmados na cidade, com 233 mortes até hoje, dia 6. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, determinou a reabertura de shopping, bares, restaurantes, igrejas, estádios e pontos turísticos. As medidas constam num decreto publicado ontem, na edição extra do Diário Oficial, e vale a partir de hoje, dia 6. Organizações religiosas, como igrejas, centros e templos,
estão autorizadas a funcionar desde que seja observada a distância de 1 metro entre as pessoas. As igrejas e capelas da Arquidiocese do Rio permanecem fechadas até segunda ordem. Segundo reportagem da BBC News Brasil, seja qual for a religião, essa situação de coronavírus vai apontar quem são os fanáticos e os oportunistas, muitos dos quais só pensam em dinheiro. Abre aspas. Esses vão continuar a promover a aglomeração de pessoas dentro das instituições. Os religiosos de bom senso devem seguir orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades de saúde. Em consulta do Facebook, e eu, buscando pelas lideranças, achei o perfil da Yalorixá candomblecista Márcia Marçal, ou Mãe Márcia de Ubaluaê. Meus respeitos e sua bênção. Ela emite um comunicado em nome da casa Ileacé Olaie Nioiá, comunicando que toda a comunidade, para a qual toda a comunidade, não haverá mais atividade no ano de 2020, por conta dos reflexos da pandemia, dados do Facebook. Aí eu jogo para vocês dois, meus queridos, a pergunta. Como enxergar esse atual momento, primeiro para a Ana, como enxergar essa Umbanda que a gente cuida e zela a partir desses dados? Ana, está contigo. Querido, primeiro, assim, eu acho um pouco doloroso, a gente está afastado do povo para praticar caridade, para passar a nossa energia, mas realmente é um momento de isolamento necessário. É complicado, as pessoas já estão procurando a casa, perguntando se vai abrir, como é que a gente vai fazer. E assim, a casa também está fechada, sem data para reabrir. É muito complicado você cuidar de... Oi? Pergunta, qual a sua visão em relação à reabertura de terreiros nesse momento? Eu vou te fazer uma série de perguntas, que eu vou devolver para o Vaguinho depois também, tá? Qual a sua visão da reabertura de terreiros nesse momento? Eu acho bem complicado, Nando, porque você, como eu estava falando, você é responsável por vidas, por pessoas. Então, você não pode trazer para sua casa pessoas e deixar elas expostas a pegar uma doença e sair dali, tem uma família atrás, São esposos, filhos, mãe, pai. Você tem aquela responsabilidade, não só com o filho que está na sua casa, mas com todos aqueles que estão por trás deles. Então, assim, eu acho que não é o momento ainda. Vaguinho, qual a sua visão em relação à reabertura dos terreiros nesse momento? Pai Fernando, com base nesses dados que o senhor colocou para nós, eu vejo que é inevitável a gente ignorar esses números. Um sacerdote religioso, independente do seu segmento religioso, ele tem uma responsabilidade não só com os seus filhos e seguidores, mas com a sociedade como um todo. Eu vejo esse momento um momento precoce, perigoso, que as nossas casas possam reabrir frente a um momento de subida de número de casos e mortes. São números alarmantes, são números apavorantes, que o senhor colocou para nós aí, que estão dialogando com os números que eu tenho aqui também. Então eu vejo que é um momento muito triste, porque nós amamos a nossa religião, a gente quer professar a nossa fé, mas o momento, eu acho que exige de nós responsabilidade e agir com a razão, e não com a emoção. Tá. Nesse momento de pandemia, pai, em sua vida espiritual, como que está conseguindo manter o isolamento sem deixar os filhos do terreiro desamparados, já que as atividades da casa estão suspensas temporariamente? Eu respondo à mãe? Você. Ainda estou contigo, vou devolver a ela. Tá bom. Eu sempre digo, pai Fernando, que o templo Centro Espírita Xangô das Almas, ele não está fechado. O que está suspenso são as nossas giras, e os trabalhos sociais que a casa desenvolve, porque a gente entende que o momento é, sim, de isolamento total, de acordo com as nossas possibilidades, Então, o Centro Espírita Xangô das Almas, ele não está fechado, ele está com essas atividades de aglomerações suspensas. Mas, quase que diariamente, eu estou dentro do terreiro, estou fazendo as minhas orações, porque o meu saudoso pai me deixou como ensinamento
que a gente tem que ter o contato com Deus em primeiro lugar e com os orixás diariamente. E isso não necessariamente tem que ser feito através de uma gira. Eu estou sempre no terreiro em contato com os orixás, através das orações, faço as mentalizações. Neste momento estou pedindo por todos os filhos da casa, por todos os familiares, para a sociedade, para a humanidade como um todo. Então, por esse motivo, eu reafirmo que a casa não está fechada, ela segue em pleno funcionamento, com as suas giras e aglomerações suspensas. E você, Ana, como é que você está fazendo para cuidar do povo da casa de Pai Ogum Matinata nesse momento? O que você está fazendo? Quais são as ações que você está tomando? O que a gente faz? Na verdade, assim, agora é tudo online, né? Então, as pessoas ligam, perguntam o que eu estou precisando, e aí o que eu faço? A gente vai dando as orientações de acordo com a espiritualidade. Filho de santo, precisou, a gente entra em contato, dá todas as instruções via telefone, né? Ou pelas mídias, né? Conforme a gente pode, e vai passando as instruções. Primeiro, as rezas, oração a princípio de tudo. Não é? Você precisa ter as orações em mente, ter as orações no seu dia a dia. É como meu irmão Vaguinho falou, eu não estou todo dia no terreiro, em função até do trabalho, né? Mas 2 vezes na semana e aos finais de semana estou lá, fazendo as orações por todos, pedindo para aqueles que precisam, e vamos levando dentro daquele ensinamento que nós temos. Ana, sabido, né, que ainda não temos a cura para essa doença, quais seriam as medidas a ser tomadas frente a uma reabertura oficial autorizada? Isso aí é hipótese, né? Se você fosse obrigada a abrir, ou não, obrigado a ninguém, mas se você abrisse, qual seriam as medidas a serem tomadas? Primeiro que a gente não poderia abrir, né? Porque eu ainda sou contra abrir a gira para tocar uma sessão. O que eu faria, nesse caso? Os atendimentos presenciais, mas com uma pessoa, 2 por cada hora, vamos dizer assim, né? Um atendimento, só eu, mais um, e mais ou filho de santo, ou consulente, aquele que necessitar. Fazer um atendimento como se fosse personalizado, né? Padrão ali para aquela pessoa. E manter todos os protocolos de segurança, né? Luva, para quem não é o guia, né, que está na terra. Luvas, máscaras, se for preciso, álcool gel, tudo aquilo necessário, mantendo uma distância segura. Mas isso, meu irmão, só em último caso, se realmente for necessário. E aí, Vaguinho, quais seriam essas medidas no Xangô das Almas? O que você pensa disso? Eu reforço a fala da Manhana. Eu também vejo que o momento ainda não é da gente estar retornando com as nossas atividades religiosas. E eu preciso também frisar que isso não é uma decisão, nem uma vontade do Vaguinho. A própria espiritualidade, ela nos diz que a gente tem que respeitar o momento, né? Nessa semana mesmo nós tivemos a presença do Preto Velho Pai Joaquim, né, de um irmão nosso lá do terreiro, e ele confirmou a nossa decisão de isolamento. Então a gente não vê, no momento, condições de estar retornando com as nossas atividades religiosas, eu digo giras, né? Agora, em casos emergenciais, de extrema urgência, se tiver aqui um filho, ou até mesmo um simpatizante da religião, que esteja precisando de um atendimento espiritual, de algum trabalho, a gente também pode pensar, claro, evidente, a gente não vai fechar as portas para ninguém, seguindo, na medida do possível, né, os protocolos de segurança, para a gente poder estar prestando auxílio espiritual para aquele que nos procuram, mas sem colocar em risco a vida de ninguém, né? Estava dizendo, o senhor, como é funcionário público, e tem uma mãezinha com 60 anos ou mais dentro de casa, a mãe Cléia, que eu mandei um beijo, né? E tem neném dentro de casa também. Como é que o senhor está vendo essa obrigação de voltar a casa, enfim, de voltar a tratar das pessoas, quando a gente, na verdade, precisa cuidar ainda um pouquinho dos nossos dentro de casa, né? Exato. Pai Fernando, você está me ouvindo? Pode responder. Falhou o final aí, acho que é a última frase. Como é que o senhor está vendo isso? Tá.
Antes de responder, eu preciso de imediato mandar aqui um beijo, um abraço para minha mãe que está nos acompanhando, a minha esposa, né, meu filhinho Igor, que está lá vai fazer 5 meses agora, já estou aqui morrendo de saudade, que eu saí do trabalho e ainda não fui para casa, mas já vou estar com a família toda. E, pai Fernando, como o senhor já falou, eu sou funcionário público, né, sou do serviço essencial, que eu sou da área de segurança pública, e eu tenho tomado uma série de medidas para que eu não venha colocar em risco a minha família, né? Uma vez que a minha família toda ela está no isolamento. A minha esposa não sai de casa, a minha mãe não sai de casa, e eu tenho que sair por conta do meu trabalho. Então, eu chego em casa, eu tenho que tomar algumas precauções, como tirar a roupa no quintal, imediatamente no banheiro para tomar meu banho, fazer a minha higienização, asepsia nas mãos através do álcool 70, né? E só depois de todo esse ritual, né, que agora virou um ritual, é que eu vou falar com a minha mãe, que eu vou falar com a minha esposa e em seguida com o meu filho. Com relação à parte espiritual, a minha mãe agora, ela com certeza está nos acompanhando. Fica chateada comigo não, tá, mãe? É que eu me vejo numa sinuca de bico, às vezes, que tem que controlar um pouquinho os impulsos, né? E a ansiedade da minha mãe, que ela tá doida para retornar com as nossas atividades religiosas, como eu também, todos nós, né? A gente ama a nossa religião e a gente quer professar nossa fé, a gente quer louvar o sagrado, a gente quer chamar os nossos orixás, e é o que a gente ama fazer, e eu não sou diferente. Mas eu me vejo hoje, pai, nessa condição de ter que controlar os impulsos, controlar as emoções e colocar a razão na frente. O momento é de responsabilidade social de todos nós, principalmente nós que somos sacerdotes. Entendi. Ô, Ana, eu não sei se você já tomou ciência, mas existe um grupo de pensadores espíritas aí, ou coisa parecida, que fala em retomar contato espiritual usando máscara, né, para evitar a transmissão de doença e tudo mais. Às vezes o assunto parece até um pouco pândego, né? Mas você já parou para imaginar que poderia acontecer? O que você entende aí como normal? Guias usando máscara? Seria isso? Nando, eu há pouco tempo, tem uma semana mais ou menos, eu li alguma coisa na internet de algumas casas, né, que estão já se proferindo sobre isso, falando, né, que a espiritualidade ela vai muito além daquilo que a gente cultua no dia a dia, né? Que eles entendem, eles sabem as nossas necessidades, então que se precisar usar luva, máscara, eles usariam. É dito pela espiritualidade, né? Assim, a meu ver, até poderia, mas eu não me sinto confortável, tá? Eu acho que, para mim, Ana, né? Eu mesma, estando com luva, com máscara, eu já me sinto tolhida a muita coisa. Parece que alguém está me privando de me expressar. Imagina um orixá, né? Um guia, um baiano, um ogum. Então, assim, eu não me sinto confortável. Então, eu acho que, assim, na minha casa não teria esse tipo de utensílios, vamos dizer assim, né, para o nosso dia a dia. Eu acho que eu não me sinto bem expondo o meu orixá a ter que fazer isso. Nós podemos energizar, passar toda a energia para o filho sem impor as mãos, né? Só com a mentalização e com a energia do seu pensamento. E eu acho que seria mais ou menos só assim. Vaguinho? Oi, eu tô ouvindo, acho que o pai Fernando travou de novo aí. O que você pensa disso, meu pai? Pai Fernando, por favor, retorna com a pergunta, eu não ouvi o senhor. Tá me ouvindo? Só perguntei o que você pensa disso. Eu penso ser inconcebível, né? A gente imaginar um orixá ou um guia usando máscaras para dar consulta e trabalhando no terreiro. Eu queria falar, com relação a essa situação, sobre um projeto de lei que foi encaminhado na Alerj, se eu não me engano, pelo deputado estadual Samuel Malafaia, em que ele estava propondo ali a reabertura dos templos religiosos, e no mesmo projeto ele colocava uma série de exigências que não contemplam as religiões de matriz africana.
né? Entre as exigências estavam, por exemplo, o uso das máscaras, distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra, e isso trazendo para a nossa realidade afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras, eu vejo como inconcebível, né? Não tem como, a nossa religião é uma religião que ela se dá através da proximidade, né? O passe energético, enfim, então a gente precisa ter esse contato, não tem como imaginar um orixá de máscara, de luva, é inconcebível. Então eu, na época, muito tempo atrás, eu me manifestei nas redes contra esse projeto que foi proposto, tá? Porque é um projeto que não contempla toda a diversidade religiosa existente no estado do Rio de Janeiro. E nós, ao meu ver, somos os maiores prejudicados se esse projeto for sancionado. Eu não acompanhei o desenrolar, né? Se o senhor souber, pode até me informar se esse projeto foi sancionado pelo governador ou não. Mas eu acho que houve sim, além de mim, outras pessoas que se manifestaram contra esse projeto, porque, reforço, ele não contempla a nossa religião, né? Quando eu digo a nossa religião, eu estou falando da Umbanda, mas também, eu acho que nessa hora eu posso falar pelo Candomblé. Não, sim, até porque se a gente for imaginar que nossa religião é uma religião que só faz contato, que a pessoa está o tempo todo uma enfiada praticamente na cara da outra, né? Porque ninguém fala com o preto velho se não for de pé de ouvido, não tem graça falar com o preto velho se não for de pé de ouvido. Ninguém conversa numa consulta com uma pombagira, com um Exu, se não for de pé de ouvido, né? Então esse tipo de contato já começa a ficar bem difícil para a nossa fé, porque uma coisa é você separar pessoas dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, que você coloca pessoas com a distância de 2 metros uma da outra, e tudo é muito bom, né? Porque você separa pelos banquinhos, bota lá o banquinho vermelho, o banquinho verde e tal, e as pessoas sentam. Mas no caso da Umbanda e do Candomblé, isso é impossível, porque nossa religião é essencialmente uma religião de contato, né? E aí, através disso, eu acho que vocês resumem muito bem as ansiedades do nosso povo todo. Quero agradecer e pedir desculpas aí às pessoas todas que estão assistindo a live pela minha dificuldade de hoje, né? Mas, enfim, a conexão tem dia que ajuda, tem dia que destrói. Mas hoje ela vai levar, se Deus quiser, até o final. Mas, enfim, é muito difícil que a gente possa pensar em reabrir terreiro numa situação dessa, o medo, né? Quero aproveitar para tomar minha bênção a minha mãe Dulce, que está aí na live também hoje, a minha mais velha, né? E com certeza eu não gostaria de expor a ela a uma situação dessa, seja ela qual fosse, né? Simplesmente pelo fato de abrir o terreiro, porque a gente precisa tratar. Mas não pensem vocês, né, todos os ouvintes e também vocês dois, que as pessoas não nos pressionam, né? Porque, na verdade, o que eu recebo de pessoas me perguntando quando volta a consulta, quando volta a consulta, quando volta o atendimento. Eu acho que o povo, né, eles estão carentes, né? Muito carentes. E dentro de uma casa espírita, né, ou de outro lugar, né, espiritualista, eles se sentem muito bem, se sentem aconchegados, se sentem confiados, se sentem bem fortes. E essa distância que está acontecendo agora, eu acho que eles estão ficando mais vulneráveis e ansiosos, como todos nós, inclusive, né? Porque você, como zelador, você fica preocupado com o outro. Como que ele vai fazer numa hora de emergência que ele está sozinho, sem uma pessoa por perto para dar a mão e seguir em frente. E, por outro lado, você não pode estar perto, né? Então, assim, a ansiedade do povo, ela está grande, mas eu acho que é mais por carência. Você, Vaguinho? E você, Vaguinho, tem então, sentido essa pressão também? Tenho sim, e eu vejo pelo seguinte motivo. A gente, além do vírus do Covid-19, a gente está, infelizmente, enfrentando um outro vírus que está caminhando paralelo à questão da saúde, né? Que é o vírus do desemprego, né? Muitos irmãos perdendo seus empregos, muitos irmãos perdendo seu ganha-pão. Com isso, começa a faltar as coisas em casa, né? O cidadão trabalhador ele se vê na obrigação de tentar caminhos para se desviar dessa crise, porque ele precisa se alimentar e precisa alimentar os seus.
Então, essa pressão, em alguns momentos, eu vejo muito ela caminhando nesse sentido, de uma assistência religiosa, para que possa, mesmo nesse momento de crise, através da luz misericordiosa dos orixás, que possa mostrar uma luz de um caminho, de um trabalho, para que esse cidadão não fique sem o seu ganha-pão em sua casa. Então, em alguns outros momentos, a gente também se vê muito procurado pelos nossos irmãos para, dentro das nossas contatos, da nossa rede de contatos, a gente pode conseguir um apoio para uma cesta básica, ou enfim. Então, a gente sofre essa pressão, acredito eu, que seja por conta da pressão que esses irmãos também estão sofrendo em suas casas, né? E a nossa religião Umbanda, ela caminha nesse sentido, né, da assistência religiosa, mas também na assistência social. Então, esses irmãos, eles enxergam nas nossas casas uma porta para a solução dos seus problemas. E nesse momento que estamos enfrentando esse momento de crise mundial, a casa de Umbanda hoje, ela é um caminho para tentar se desviar dessas crises, né? Tô voltando, hein? Uhum. Eu hoje tomo a benção. E aí, gente, 2020 ou 2021? Como é que vai ser esse final de ano aí, Ana? Acho que mais para 2021. Acho que 2020 está muito precário para continuar, terminar o ano, né? Acho que 2021 engrena. Pai Vaguinha, 2020 ou 2021? Pai Fernando, mesmo diante desses números alarmantes aí que o senhor trouxe para nós, eu sigo esperançoso. Eu sigo esperançoso, eu sigo aqui acreditando que essa fase ela logo, logo vai passar e que a gente, muito em breve, vai poder retornar com a nossa vida à normalidade e com isso também com as nossas atividades religiosas. Eu ainda sigo esperançoso que no ano de 2020 a gente ainda vai poder tocar o nosso tambor e louvar os nossos orixás. Mas que seja feita a vontade de Deus e principalmente a vontade do Pai, né, principalmente dos nossos orixás. Que a gente, lá no Centro Espírita Xangô das Almas, a gente é apenas um instrumento de trabalho dos orixás. E quem determina isso são os nossos orixás e guias. Meus amores, então, pelo entendimento que a gente tem nessa noite de hoje, a gente percebe que existe uma responsabilidade nos terreiros de Umbanda, né, principalmente de vocês que representam para mim as casas de Umbanda que eu tenho contato, né, que falam de São Gonçalo, em não expor o nosso povo à condição desnecessária de exposição ao vírus, protegendo principalmente o nosso sistema de saúde, que já está tão machucado por conta dessa infecção do coronavírus na sociedade, né? Então, essa mensagem que eu queria levar para o nosso povo. Não dá para brincar com isso, não dá para fazer confusão nesse momento, sair correndo, abrir terreiro, abrir igreja, abrir loja, pelo amor de Deus. Não é esse o momento. Vamos ficar na nossa casa, vamos continuar em oração, vamos continuar pedindo saúde, continuar pedindo força aos nossos orixás, que eles deem muita luz e muita paciência a todo o povo para que possa esperar esse momento passar, para que quando a gente puder abrir com segurança, e eu, na minha opinião, acho que segurança significa vacinar a nossa população contra esse vírus, ou seja, só depois de uma vacina é que a gente vai ter segurança de reabrir as nossas portas e tocar os nossos terreiros, né? Então aí, né, voz unida, né, pelo menos dos 3 terreiros de Umbanda, 2 deles casas de representação dos conselhos, né? A Tesla e a Casa de Xangô das Almas no Conselho de Matriz Africana de São Gonçalo. Também posso falar pelo Conselho de Cultura, na Casa de Matriz Africana de São Gonçalo também. Eu acho que a palavra é essa. Vamos esperar, não é isso, Manhana? Vamos esperar. Sim, vamos aguardar, vamos aguardar. Abrir com segurança. Pai Fernando? É isso, Pai Vaguinho? Abrir com segurança? Exatamente. Se o senhor me permite aqui, o senhor falou das instituições, eu gostaria também de reafirmar, em nome da União Espiritualista de Umbanda e Afro-Brasileiro do Estado do Rio de Janeiro, o nosso posicionamento com relação a essa questão, que é de isolamento total e responsabilidade social. E eu também, essa semana, eu li uma nota que a UEUB, né, publicou, que é a União Espiritista de Umbanda do Brasil, que ela também defende o isolamento social e diz, né, para todos nós,
umbandistas do Brasil inteiro, que devemos sim seguir as orientações do órgão mundial de saúde, que hoje, né, infelizmente, a melhor maneira de se combater esse vírus é se mantendo em casa e evitando as aglomerações. Então segue aí os encaminhamentos das instituições, uma que eu faço parte e a outra que eu peguei a nota na internet. O Conselho Nacional de Umbanda, ele nos diz que a gente precisa estar a todo momento consultando a nossa espiritualidade, né, ouvindo os nossos orixás e guias e seguindo as orientações que eles vão nos dar. Eu já faço isso na minha casa, tá? E a orientação que o meu orixá e que o meu guia ele me dá é de que nós temos que ter responsabilidade social. Então, só aí ele já está dizendo o que nós temos que fazer lá no Xangô das Almas. Oportunidade ímpar, né, irmãos, de estar aqui com vocês, lideranças dessa cidade que a gente ama. Enfim, eu fico muito feliz de que nós pudemos ter esse encontro na noite de hoje, né? Pena que a conexão hoje está tão esquisita, está tão ruim, que eu queria levar essa live num papo muito maior, mas enfim. Quero agradecer a presença das pessoas. Estou vendo aqui uma querida pessoa que eu conheci hoje, a Liz Pestana. É a Liz, irmã da Lorena? Acredito que sim. Seja bem-vinda, Liz. Eu gostei muito daquela tua live com o Bruno Ribeiro hoje e agradeço a presença. Quero agradecer a todos os meus irmãos que estão presentes também, né? Os meus filhos, os filhos da Ana, os filhos do Vaguinho, os filhos da Umbanda de São Gonçalo. É fantástico a oportunidade de unir nosso povo dessa maneira, né? Gente, as perguntas que vocês estão deixando aqui, eu vou tentar responder, e a Ana e o Vaguinho também vão tentar responder depois, fora da live, porque está muito lento para a gente começar a produzir as perguntas no ar, tá? Perfeito. Então eu agradeço a vocês pelas perguntas e já entro nas considerações finais, tá bom? Eu quero agradecer em nome da Tenda Espírita São Lázaro a presença de todos e passar para a minha mãe Ana aí para as considerações finais. Ana. Meu querido, é um imenso prazer, agradeço a sua consideração, esse amor, né, esse carinho que nós temos pelos seus filhos, pelos meus filhos. Os de Vaguinho não conheço ainda, mas em breve, né, Vaguinho? Na força do Pai nós vamos conhecer. Agradecer a todos, agradecer a todos. Eu vi aí a perguntinha da Liz, né, que seja logo criada uma vacina, para que todos sejam imunizados e que a gente não tenha mais problemas no futuro, nem com essa, nem com outras, né, que possam vir aí pelo caminho. Tá bom. Pai Fernando, posso seguir com a minha? Linda, Ana. Vai, Vaguinho. Tá bom. Pai Fernando, eu vou seguir para as minhas considerações finais, fazendo duas pontuações aqui, bem brevemente, tá? Eu gostaria de falar que nessa campanha de todos contra o coronavírus, eu também sigo atuante, né? Quando eu digo eu, o Vaguinho Macumba, ele tem uma equipe de pessoas, de amigos, de parceiros, de irmãos de fé, que a gente se une, a gente discute, a gente troca ideias, e numa dessas nossas reuniões, né, a gente construiu uma proposta que foi encaminhada para o mandato do vereador Cláudio Rocha. E a gente segue esperançoso que essa proposta se transforme em projeto de lei e, se Deus quiser, se torne lei na cidade. O que é essa proposta? É o plano emergencial para as comunidades, favelas e loteamentos do município de São Gonçalo. Então, a gente encaminhou essa proposta, né, que ela está disponível lá no meu site, www.vaguinhomacumba.com.br. É só acessar lá, você vai ter acesso ao documento na íntegra, tá? Que a gente vê esse grupo que está, o grupo vulnerável dos mais vulneráveis, né? Que são os nossos irmãos moradores das favelas, os loteamentos da nossa cidade. Então, a gente pensando nisso, na vulnerabilidade dessas pessoas, a gente criou essa proposta, encaminhou e, como eu disse, a gente segue esperançoso que ela seja votada na Câmara e, se Deus quiser, aprovado, tornando lei na cidade. Tá? Volto a dizer, essa proposta está na íntegra no site www.vaguinhomacumba.com.br. Uma outra observação que eu faço muito rapidamente aqui é que em breve, Pai Fernando e Mãe Ana, e todos que nos acompanham, a gente vai estar disponibilizando nas nossas redes sociais o nosso programa Meu Sagrado Legal.
Esse programa é um conjunto de propostas que em breve a gente vai estar disponibilizando nas nossas redes sociais e também estará disponível no nosso site vaguinhomacumba.com.br. Então não se esqueça desse nome, Pai Fernando Manhana, Meu Sagrado Legal. Em breve vocês vão poder acompanhar sobre esse projeto muito bacana e muito interessante que a gente construiu aí com todo amor e carinho. Tá? Seguindo para as considerações finais, eu queria agradecer primeiramente, né, a Deus, né, abaixo de Deus, os nossos orixás e guias de luz, por permitir, né, que o Pai Fernando, com essa mente brilhante, né, pudesse estar promovendo esse encontro, né, de lideranças umbandistas, né, que estão aqui colocando seus pensamentos, as suas ideias, ouvindo também os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Então, obrigado, meu Deus, obrigado, meus orixás, obrigado, Pai Fernando, pela oportunidade, pelo espaço concedido de poder estar colocando aqui um pouquinho dos nossos pensamentos. É um momento único, um momento importante, e a gente precisa estar debatendo e discutindo não só essa questão, mas tantas outras que envolvem as comunidades afro-brasileiras, tá bom? Então eu sigo agradecendo, sigo mandando um beijo, um alô para a minha família que está lá acompanhando, a minha mãe, a minha esposa, os amigos, né, do projeto Vaguinho Macumba, o meu centro, o meu terreiro, está todo mundo lá ligadinho, Pai Fernando. Centro Espírita Xangô das Almas, a diretoria da União Espiritualista também que está nos acompanhando, o Conselho Nacional de Umbanda, fica aqui o meu abraço fraterno também para o Conselho de Igualdade Racial de São Gonçalo, enfim, para todos que estão nos acompanhando e interagindo conosco aqui nessa live. Um beijo carinhoso, um abraço fraterno e, vamos muito mais além. Irmãos, que oportunidade ímpar de estar junto, né? Aí canta assim, né? Como é bonito banda com banda cruzar, como é bonito banda com banda combinar. Eu quero dizer do amor, né, que eu sinto por essas bandas, na verdade, né? Porque enquanto muita gente perde tempo, às vezes, se deglade melhor, em quem é mais especial, quem é mais sabedor, essas pessoas se unem para fazer projetos de crescimento, né, Vaguinho? Como a gente tem feito. Então, Exatamente. Isso é divino, né? Porque a gente representa que ninguém é melhor do que ninguém. Acima da gente tem um Deus maravilhoso que nos coordena, que está por todos nós, né? E essa oportunidade de estar junto é divina. Muito obrigado, Vaguinho, pelo seu tempo. Muito obrigado, mãe Ana, pelo seu tempo. Ana é um amor de pessoa, Wagner é um amor de pessoa, eu tenho conhecido. Enfim, eu só agradeço a Deus e a minha mãe Oxum pelo carinho de vocês terem se aproximado de mim um dia e de fazerem toda a diferença na minha vida, tá bom? Pai Fernando. Eu percebi aqui que existem outros zeladores que estão na live também. Eu quero pedir minha benção aí, né? Gente que eu não conheço ainda, mas enfim, parece que o Fred Rodrigues, zelador, meu pai Fred, então sua bênção. A todos os meus irmãos mais velhos, minha bênção, né? Enfim, sejam todos bem-vindos e voltaremos em outra oportunidade. Vou fazer minhas considerações finais, mas Vaguinho quer falar mais alguma coisa? Fala aí, Vaguinho. Pai Fernando, só me desculpa, porque eu já fiz as minhas considerações finais, mas eu esqueci um ponto aqui importante, e quando o senhor falou de união, eu lembrei. E se eu não falar desse acontecimento, o meu coordenador ele vai brigar muito comigo. Como eu não quero que ele puxe a minha orelha, por favor, deixa eu só falar rapidamente sobre esse projeto. Quando o senhor falou de união, não tem como não lembrar do projeto Marco Zero da Umbanda, não é isso? A gente construiu essa proposta, né, a pasta de cultura do Conselho Nacional de Umbanda, em parceria com a pasta de ciências e tecnologias, ao qual responde o meu coordenador, professor Leonardo Matos, mas, na verdade, é uma vitória construída a muitas mãos, né? Essas pastas, elas se uniram para encaminhar o projeto, mas muita gente se envolveu diretamente na construção desse projeto. Então, o Marco Zero da Umbanda, que hoje é uma realidade na cidade de São Gonçalo, cidade onde a Umbanda nasce, é uma vitória da Umbanda, mas com a parceria de muitos irmãos e instituições. E quando o senhor fala de união, Pai Fernando, a gente vê o resultado, né, que a gente pode alcançar, que é uma conquista como essa, né, que é uma lei na cidade. Então, a gente só reforçando as palavras aí do Pai Fernando, de união, que a gente precisa se unir, a gente precisa estar muito junto, construindo momentos como esse, debate, discussão, para a gente poder estar trazendo cada vez mais parceiros e aliados para nós, estar levando adiante as nossas pautas e as nossas demandas. Pai Fernando, agora finalizei, prometo, tá?
Vaguinho, muito obrigado pelo seu carinho, né? Muito obrigado por você trazer essas informações especiais para todos nós. E é sempre uma oportunidade ímpar estar com vocês, né? Vocês são pessoas de um chat maravilhoso, tá bom? Gente, eu quero agradecer então a todos por estar presentes, né? Foi especial, como sempre é, essa live de sábado. Existiram outros convidados, né? Enfim, essa live vai estar na íntegra, com cortes e sem cortes, no YouTube da Tesla, né? Breve eu divulgo aí a live no nosso canal do YouTube, e ela vai ficar lá guardada lá com carinho, tá bom? Manhã, um beijo. Pai Vaguinho, um beijo. Sua bênção. Manhã, sua bênção. Beijo grande. Casas que eu respeito muito. Que minha mãe abençoe sua bênção. Amém. Falando sobre a próxima live, queria deixar para vocês a informação de sábado que vem é dia 13 de junho. Eita, 13 de junho é dia de louvar Santo Antônio e louvar Tranca-Rua. Sim. Então não vai ser dia de não estar fazendo nada de live, tá bom? Porque mesmo com a Tesla fechada, vou acender minhas velhinhas, vou lá tomar minha benção Tranca-Rua e vou ficar um pouquinho com ele. Então dia 13 não tem live. Mas dia 20 de junho, a gente volta numa live especial sobre o tema racismo, com a antropóloga e doutora em antropologia da Universidade Federal Fluminense, autora de vários livros sobre a diáspora africana, Rosiane Rodrigues. E ela vai estar acompanhada por um dos conselheiros tutelares de São Gonçalo, nosso irmão que também é do Conselho Racial, Silvio, e que também é presidente da União Negra de São Gonçalo, o Negro, e eles vão fazer um debate sobre racismo no dia 20 aqui no nosso canal, na nossa conversa de sábado, e com certeza vai ser lindo. Irmãos, boa noite, um beijo para todos vocês, beijo. Até a próxima semana, né? Um beijo, meus irmãos. Beijo grande, beijo para todos. Fica com Deus, beijo. Axé.